bem-vindos ao canal Aprofundando-se na Palavra. Graça e paz a todos. Hoje nós queremos meditar sobre um assunto tão falado, tão conhecido de todo cristão, que é a oração. O tema de hoje é o valor intrínseco da oração. A oração é totalmente conhecida por todo mundo, acho que no mundo inteiro, tá? Mesmo até quem não são cristãos entende alguma coisa sobre oração, que é falar com Deus, pedir alguma coisa a Deus, mas o que está por detrás disso? Eu pergunto, eu já fiz quantas vezes essa pergunta a mim mesmo. Você tem a resposta de todas as orações que você faz? Você tem recebido tudo aquilo que em oração você pede a Deus? O que está? Tá? Pedir em nome de Jesus. O que está? O que significa essas coisas todas? Na realidade, a oração é algo muito profundo. E por isso que muitas vezes nós nem recebemos respostas e também não recebemos os pedidos que nós fazemos. E isso é um desincentivo a orarmos. Muitas vezes deixamos de orar porque eu oro, mas nada acontece. Eu estou orando para uma cura e não é curada. Eu estou orando para aquilo, eu estou orando pelo meu filho, eu estou orando por isso, por aquilo, e nada acontece. E aí como é que fica, né? Como é que fica? Então, eu queria meditar com vocês sobre isso aí. É muito importante, tá? O que é a oração? Para você, para mim, para o outro, né? Falar com Deus, pedir. Todas as orações são respondidas? Então, é isso que eu quero falar com vocês hoje, tá? Eu queria começar falando sobre um versículo que se encontra lá em João 15, versículo 7. Olha só o que diz ali. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedi o que quiserdes. Ele só faltou escrever ali, eu garanto, será feito. Está escrito ali, e vos será feito. Então, como é que fica? Por que nossas orações às vezes não são respondidas? E por que eu não posso pedir aquilo que eu quero? Sabe? Por que eu não posso pedir qualquer coisa? Como é que fica isso? Posso pedir qualquer coisa? Qual é as regras que regem, tá, a oração para que eu possa saber se eu vou receber ou não? Tá? Porque se você pede uma vez, pede duas, pede três, cá entre nós, não fica assim meio sem incentivo de orar novamente? Tá? Aí de repente a gente até ora mais por desencargo. Eu orei, se Deus não deu, paciência. Não é? A gente não vai arrumando desculpas e colocações que na realidade não deveriam ter. Tá? Então é muito importante. Eu acho que além dessa passagem do versículo 7, está no capítulo 15, que fala sobre Jesus falando assim, eu sou a videira verdadeira. Então, isso tem um contexto. Então, tudo tem um contexto para entender o que ele está querendo dizer. Existe um contexto. Dentro daquele contexto, isso funciona. Então, a oração, ela tem que estar num contexto. Não é qualquer um que pede. Tá? Qualquer um que pede, recebe. Depende. Se estiver direitinho, sim. Tá? Se estiver dentro da vontade de Deus, sim. Mas qual é a vontade de Deus? Quais são as coisas que regem isso? Então, veja bem, a primeira coisa tem uma partícula ali, dizendo ali, se. Então, existe uma condição. Qual é a condição que ele exige para que tudo que pedirdes será feito? Está lá escrito, permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós.
aí você pode pedir o que quiser que será feito. Então, tem que estar permanecendo nele. O que é isso? O que está por detrás disso? E as palavras deles, né? As minhas palavras, diz ali, ou seja, as palavras deles permanecer em mim. O que é isso? Eu guardei, decorei os versículos. Será que isso resolve para ter as orações respondidas? Você simplesmente... não é isso que às vezes acontece com uma reza, né? Que fica como se fosse uma ladainha, né? Falando. E realmente, será que acontece? Então, vamos analisar um pouco. O contexto fala ali sobre ele ser a videira verdadeira. Então, tudo tem a ver com a presença dele, de estar nele. Como que? Como vida, né? A videira, ela vai transmitir o que? A vida, não é? A árvore da vida. Vai transmitir essa vida. E se você permanece dentro disso, já é uma condição, tá, requerida para que você tenha as suas orações respondidas. Vamos entendendo aos poucos. Na realidade, não vai ser só esse estudo, porque a oração é bastante complexa. E se nós não entendemos, eu vejo que eu tenho praticamente 50 anos, né, em torno de 50 anos, de aprendendo a palavra de Deus, exercitando. Cada vez eu vou aprendendo mais. Então, eu quero repartir isso aí. Eu não quero que você também demore 50 anos para aprender aquilo que eu já aprendi. Quem sabe eu posso compartilhar. Quem sabe você teria alguma coisa também para me compartilhar. Mas, infelizmente, é eu que estou falando aqui, né? Então, eu quero compartilhar com você o que eu tenho experimentado, o que eu tenho aprendido sobre oração e tenho visto quando ela funciona e quando ela não funciona. E quando ela não funciona, aí eu não segui determinada coisa. É importante saber todo esse contexto, senão, o que adianta orar? Não vai ter resposta. Sem resposta, a oração lá não vale nada. A gente ora por quê? Porque quer um resultado, seja ele qual for. Então, nós precisamos ter as nossas orações respondidas, senão não tem o porquê orar, concorda? Então, essa é a minha preocupação com a minha vida. Eu quero ter minhas orações respondidas. Se eu não estou sendo respondido, eu quero saber o porquê, Senhor. Por que eu oro e não responde? Por quê? Então, ele está dando a resposta aqui. Ele está falando, tem que permanecer em mim. Lá, a videira verdadeira, né? Tem as varas, tá? Que somos nós. E tem o quê? Ali fala sobre dar fruto. Então, colher alguma coisa. Vamos colher a resposta das nossas orações? Vamos? Mas depende do que está ligado na videira verdadeira. Permanecer nela. O que significa isso? Veja bem, qual é o contato dos galhos com a videira propriamente dita? Eu já falei isso em outro estudo, mas eu quero usar dentro desse contexto de oração. A seiva. A seiva. Tem que haver a seiva. Se não houver a seiva, eu não desfruto, mesmo sendo um ramo, uma vara dessa videira, eu não desfruto e não produzo fruto, não colho fruto. Por quê? Porque eu não estou fluindo dentro dessa seiva. Essa seiva é a chave que liga, tá, a videira com os frutos que essas varas, esses galhos vão produzir. Então, isso é o que significa isso? É lógico, se Jesus é a árvore, tá, e nós somos os galhos, o que é isso? É o Espírito Santo que habita em nós. Então, permanecer em Deus. Como é que eu posso permanecer em Cristo? Eu fui criado, tá? Hoje eu tenho um corpo, eu tenho uma alma e tenho um espírito. Antes de aceitar Jesus Cristo, eu não tinha espírito, tá? Hoje eu tenho. Mas se eu tenho um espírito e o Espírito Santo habitando dentro de mim, só isso já basta? Não. Tem que ter o fluir. Imagina se existe a seiva, mas a seiva não flui.
A seiva é algo que se move o tempo todo. Então, se ela não produzir isso, esse mover em nós, que é o mover do Espírito Santo em nós, que é a unção, se nós não estivermos debaixo da unção, nós não conseguimos orar totalmente, adequadamente, perfeitamente, como a palavra de Deus diz. E podemos não receber resposta. Ele é o Verbo. Jesus é o Verbo, Jesus é a palavra. E se nós não estivermos nele, então a palavra tem que estar em mim e eu tenho que estar nele. Mas essa palavra não é a palavra escrita, né? Aquela palavra logos, mas é a palavra rema, tá? Que significa o quê? O fluir de Deus. Rema é a palavra de Deus, é a palavra viva de Deus, a palavra zoe. A palavra zoe, a vida dele fluindo em nós. Isso faz toda a diferença. Porque se eu estou assim, você concorda? Eu estou em plena e total concordância com ele. Então, é lógico que eu vou falar com ele e ele vai me responder. E não só qualquer resposta, mas ele vai dirigir até o meu pedido. Até o meu pedido, e aquilo vai ser acrescentado em mim, eu vou ter minhas orações respondidas, porque eu não tenho nem como orar de forma errada. Eu oro de forma correta, porque eu tenho a orientação, o guiar do Espírito Santo em mim. Então, orar não é só chegar, está escrito e fala. Não, o papagaio também fala. Eu posso ensinar até um versículo para o papagaio falar. E isso vai acontecer? Agora, mas não, eu estou falando de todo o meu coração. O que você entende disso? Se você falar pela alma, não produz nada. O Espírito, lembra? Ele não mora na alma. Ele mora onde? No nosso Espírito. O nosso contato com Deus é o Espírito Santo. Por isso que ele colocou o Espírito Santo dentro de nós. Então, se nós queremos ter uma via de ida e vinda, seja em oração ou em qualquer outra situação, nós precisamos ter o quê? Esse Espírito agindo em nós. E para nós termos esse Espírito agindo em nós, nós precisamos saber contactarmos com Ele. Eu sempre achei que eu estava assim, perfeitamente ligado ao Espírito. E, de certa forma, dentro da medida, tá, que eu tinha de crescimento, talvez fosse aquilo que eu podia ter. Mas, com o crescimento espiritual, eu pude obter uma comunhão mais profunda com o Espírito Santo. E quanto mais essa comunhão surgiu, eu aprendi a me colocar a hora que eu quiser no Espírito. E se eu coloco no Espírito, eu estou em plena comunhão. É diferente de eu, na alma, tentar entrar em comunhão com Deus. Deus, ele é Espírito. Importa que nós o adoremos em Espírito e em verdade. Eu estou tentando falar de várias formas para que você pare e pense. Às vezes não é só ouvir isso. Pare para pensar. Se eu pudesse contactar Deus com a minha alma, para que ele precisava me dar o Espírito? A minha alma, ela pecou. Ela segue as vontades. Tá? Nós temos mente, vontade e emoções. A nossa alma é composta disso. E os nossos pensamentos são distantes de Deus. Tá? Os nossos desejos, tá? Muitas vezes são carnais, porque estão contaminados pelo pecado. Então, foi pagos os nossos pecados, porque nós cometemos pela alma, né? E o corpo obedecendo à alma, porque a minha mente controla o meu corpo. Tá? Se ele faz determinada coisa errada, é porque eu quis fazer. Eu, como o ego, né? O meu ego, o meu eu, meu espírito, nunca vai me levar a cometer um pecado. Então, não importa. A inclinação
para o Espírito é vida e paz. Tá? Por quê? Porque se nós agirmos segundo a alma, nós pecamos. E isso é o grande problema. Desculpa falar, mas é o que eu percebo na minha vida de 50 anos de cristão e vejo também nas pessoas. Como elas falam de Deus, mas não vivem Deus. Por quê? Porque elas acham que falar de Deus é viver Deus. Tá? Decorar versículos é viver Deus. Tá? Proferir versículos é viver aquilo que está escrito. Não, tudo aquilo, tá? É realidade o quê? No Espírito. Por isso que a Bíblia fala sobre a palavra logos e a palavra rema. A palavra logos é a palavra escrita. A Bíblia, ela mesmo fala de si, que a letra mata. Então, a mente só vê a letra. Concorda comigo? Ela raciocina, conhece as histórias, conhece a história de Davi, de Abraão, de Isaac, Jacó e tudo aquilo lá. Mas muda a sua vida por conhecer isso? Se você não tiver um mover do Espírito Santo te revelando e te tocando a tal ponto que você entenda aquilo, por isso que crente não anda por conhecimento, crente anda por revelação, sabe? Mas não é aquelas revelação, o fulano falou, não, pode ter até revelação para ele, mas não é revelação. Tudo isso que eu posso estar falando agora, tá? Pode ser revelação para mim, mas se não for revelação para você, é logos. Sabe quando ela se torna revelação? Quando o Espírito Santo traduz isso para você, espiritualmente. Essas palavras, seja escrita ou seja eu falando aqui agora para você. Se ele traduz ela em nível espiritual, sabe aquela coisa? Eureka! Agora eu entendi. E aí quando você aprende também a andar no Espírito, você vê, a coisa mais básica que tem um cristão é o quê? Andai no Espírito. Enchei-vos do Espírito. Isso implica, como já falei em outros estudos, na nossa salvação a nível de ser virgem loucas ou virgem prudente. Não vou falar sobre isso, já falei várias vezes, mas não quero falar sobre isso agora. Quero mostrar a importância de você entender isso. Porque a tua oração tem que ser em espírito. Se você orar pela mente, ela não produz fruto. Mas se ela fluir do teu espírito, com a palavra rema fluindo em você, por isso que ele fala aqui, ó, permanecer em mim. A tua alma não consegue permanecer nele, mas o teu espírito pode permanecer nele. Então, se você estiver em espírito, você está permanecendo nele. Então, as palavras dele, tá? Permanece em mim. Não a palavra logos, mas a palavra rema. E ali é tudo que você disser será feito. É todo pedido que você fizer dentro da palavra, orientado pelo Espírito, vai estar em plena e total concordância com o Espírito Santo. Porque Ele é que nos guia em toda a verdade. Então é Ele guiando a tua orientação. É Ele guiando todo esse processo. Aí você entende que está escrito ali: pedi o que quiserdes e vos será feito. Então, dentro desse contexto, tá? Mas o que é que a gente entende? Permanecer em mim, minhas palavras em permanecer em vós. A gente vê isso de forma humana, pela mente. Então, eu conheço a palavra de Deus, então eu profiro ela e ainda até chego a assinar um nome dele, né? Em nome de Jesus, eu declaro isso. Eu não preciso nem falar em nome de Jesus. Em nome de Jesus não é uma sentença a ser dita no final da oração ou de qualquer pedido, tá? Ou mesmo qualquer outra situação. É simplesmente falar em nome dele. E você entende que falar por ele, pelo fluir do Espírito que está sendo em mim, é ele falando, é em nome dele.
Porque eu não estou falando em meu nome. Se eu estivesse falando em meu nome, eu estaria falando pela alma. Agora, minha alma chegar lá, querer dar uma de boa, de assinar o nome dele lá pela alma, tá? Se fosse falar em termos humanos, isso é falsificar uma assinatura. Porque a alma não tem direito de falsificar, de usar o nome. Foi dado a nós, a nova criatura que nasceu, o Espírito que Deus colocou em nós. Essa criatura que tem a vida eterna nela, eu posso assinar em nome dele. Então, entende? Se eu estou fluindo em Deus, no Espírito, se eu falar em nome de Jesus ou não falar, tanto faz, porque eu estou fazendo isso em nome dele. O fato de qualquer coisa que você faça através do Espírito Santo em você, através também do teu Espírito, é a assinatura dele, tem o aval dele. Aí pedis o que você quiser, vos será feito, porque não tem como pedir errado. Não tem como pedir errado. E ele assina por você. Agora, aí eu queria assinar por ele só se eu estiver no Espírito. Por quê? Porque aí eu sou um só com ele. Se eu sou um só com ele, eu assinar é minha assinatura também. Eu sou um só com ele. Eu tenho autoridade para falar em nome dele. Sabe? Certo? Agora imagina Jesus falando agora, em nome de Jesus. Não precisa falar. Sabe? Ele tem autoridade. E o diabo se curva diante dele, por causa da autoridade que ele tem. Quando você está no Espírito, você tem a autoridade de Deus na sua vida. Então, mesmo que você não fale em nome de Jesus, você está falando. Então, quando a palavra fala, tudo que pedirdes em meu nome receberei, o que é isso? Tudo que você pedir através do Espírito fluindo em você, recebereis, ó. E vos será feito, tá? Vos será feito. Pedir o que quiser, será feito. É isso. Mas o cristão acha que é falar e se escrever lá, tá? Ou simplesmente citar em nome de Jesus. Não é assim. É por isso que a maioria das orações que nós fazemos não são respondidas. Sabe, eu vejo, às vezes, imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ele fala assim, em meu nome. Aí nós entendemos que é, em nome de Jesus, eu imponho as mãos, você está curado. E o cara não é curado. E agora, o que você fala? Qual a resposta que você dá para a pessoa que não foi curada? Não está escrito que em meu nome porão as mãos sobre o enfermo e os curarão? Você pôs a mão nele. Tá? E falou em nome de Jesus. E o cara não foi curado. E agora? A impressão que dá é que a gente tem que enfiar o rabinho entre as pernas e ir embora, né? Tá? Uma expressão, né? De que fizer alguma coisa errada aí. Por quê? Porque você não está no nome dele. Então não é falar com essa boca aqui em nome dele que está no nome dele. É você estar no Espírito. Então você está com tudo aquela realidade que Cristo é, inclusive tudo aquilo que ele nos outorgou, todo esse poder de pisar nos escorpiões, todo o poder de cura, libertação, está aqui dentro do meu espírito. Se fluir, irmão, não precisa falar. Você fala sai e sai, sai a enfermidade e sai. E a gente não vai passar vergonha. E muito menos usar o nome dele em vão. Entende o que é usar o nome de Deus em vão? É você querer usar na alma, por exemplo. Sabe? É o diabo. Se a pessoa, o diabo fala em nome de Jesus. Opa, peraí, eu uso o nome de Jesus. Um demônio falando assim, em nome de Jesus. Como? Ele não tem essa autoridade em nome de Jesus. Nós temos. Mas o que nós erramos é que nós achamos que nós temos na nossa alma. Nós temos no nosso espírito. É aí que está a diferença. Amém? Essa é a coisa mais básica que nós temos que entender. Se não entendermos isso, fica tudo paralisado, fica tudo sem entendimento. Tá? Então o requisito
para nós termos as nossas orações respondidas, tá? Em nome de Jesus, é isso. É permanecer nele. Se eu permaneço nele, eu estou falando por ele. Porque eu e ele somos uns. Eu permaneço nele, nós somos um só. Entendeu? Então, esse versículo é muito esclarecedor. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem que se arrependa, né? Lá em Números 23, 19, para que se arrependa, porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria. Aí, tá vendo? Como é que fica? Deus não é homem para que minta. Você está usando o nome dele impropriamente? Como que ele vai se responsabilizar por isso? Não. Agora, se você estiver falando pelo Espírito, opa! Aí tá aí, ó. Ele não é um homem que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Não, eu me arrependi. Não existe isso. Porventura, diria ele, não falaria. Agora você é um só com ele e você está falando e não vai acontecer? Não consigo entender. Então o que nos falta é entender a palavra e vivermos a palavra não escrita, mas viva dentro de nós. Tudo na Bíblia é uma questão de vida. Todo o nosso relacionamento com Deus, do primeiro versículo lá, é a vida de Deus fluindo em nós. Por isso nós precisamos tanto da árvore da vida e precisamos tanto que nós teremos ela eternamente. É só você ver lá, capítulo 21 e 22 de Apocalipse, está lá a árvore da vida. Sem ela, nós não temos vida. Ela representa a vida de Deus fluindo em nós. O erro de Adão foi não comer da vida. É a mesma coisa que nós cometemos se nós não darmos no Espírito. Nós estamos comendo o quê? Por isso que a inclinação para a carne, né, é morte. Se nós andarmos na alma, a alma está contaminada pelo pecado. Tá? Por isso que nós, além de termos sido perdoados os nossos pecados quando nós aceitamos Jesus Cristo, mas nós temos que confessar agora os nossos pecados, tá? Quando Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas, assim como eu perdoo aqueles que me... Agora tem até algo mais. Não é só pedir, Senhor, perdoe meu pecado. Assim como eu perdoo. Se você não perdoa aquele que te fez mal, você que quando peca faz mal a Deus, como terá perdão? Antes você não tinha o Espírito Santo dentro de você e nem o teu Espírito. Hoje você tem a opção de andar. Antes não, você não tinha. Só tinha a alma, contaminada pelo pecado, e o corpo, namorada do pecado, né? O corpo do pecado. Então o que você tinha a fazer? Não tinha a fazer. Mas agora você nasceu de novo. Então se você não perdoa o teu vizinho, a tua mulher que te traiu, o teu marido que traiu, sabe? Seja lá qualquer coisa, o mais absurda que seja. Porque por mais absurdo que seja o teu pecado, ele é fiel e justo para te perdoar. Mas ele vai perdoar, assim como. Às vezes você não para pensar, né? Você quer, no Pai Nosso, você quer tanta coisa ali, né? Maravilhosa. Mas nessa hora parece que você nem quer ler direito, né? Pai, perdoa as minhas faltas, assim como não. Senhor, perdoa em nome de Jesus os meus pecados. Jesus morreu na cruz. Me perdoa, Senhor. Me perdoa. Aí o que acontece? O que acontece? Ele perdoa. Porque na hora de você perdoar os pecados, você não leva isso em consideração. Não, Jesus, eu perdoo, sabe por quê? Porque tu morreste pelos pecados daquela pessoa também, Senhor. Quem sou eu então para não perdoar? Se tu, sendo Deus perfeito, perdoaste, por que eu não vou perdoar? Amém? Vamos seguir aqui um pouquinho. Deixa eu seguir aqui.
duas condições. Primeira, permanecer em mim. Tem que estar em Jesus. Eu não tenho como estar em Jesus se eu não estiver em espírito. Entende? Aonde Jesus habita? No meu espírito. Tá? O Espírito Santo habita onde? Em mim. Então, significa estar nele, permanecer nele. Se você anda espírito, você pode ter tudo que você falar, ou tudo que você pedir, vai se realizar. Então, você vê quanto nós cristãos ainda precisamos aprender mais disso. Eu também, querido. Não pensa que eu estou falando aqui algo que, nossa, ele é poderoso, agora ele é Deus. Não, não é isso não, querido. Mas eu preciso andar cada dia mais. Por isso que a vereda do justo é como uma aurora que vai raiando até ser dia perfeito. Quanto já raiou? Tá, vamos lá, o dia tem 24 horas. Quantos minutos você tem na sua vereda? Vamos lá, 24 horas. Quantos minutos? Quantas horas? Você já fez? Tem 24 horas? Porque a Bíblia fala que a vereda do justo é como aurora. A luz, quando ela vai surgindo, quanto mais ela vai aparecendo, mais as trevas vão se dissipando. Não é verdade? Quando chega no fim do dia, é noite. Não é noite? Por quê? Porque acabou o sol. O sol representa Jesus Cristo. Ele é o sol da justiça. Então, é ele que reina, é ele que se manifesta em nós através do Espírito Santo. Nós somos como... isso que é um princípio que a Bíblia tenta mostrar quando ela faz vamos dizer assim, faz uma colocação quando ele fala que a mulher deve se sujeitar ao marido. A nossa alma tem que se sujeitar ao Espírito. É isso aí. Porque se a alma não se sujeita ao marido, que é o Espírito, é ela que está dirigindo. E aí ela é o cabeça? Não. Então é essa figura que Deus está querendo mostrar. E em toda a Bíblia. E ele vai casar com quem? Com a noiva, que é o quê? O ser humano. Mas qual ser humano? Qual ser humano? O ser humano que cresceu espiritualmente até a estatura de varão perfeito. Ele vem buscar as primícias. E as primícias são as noivas. São as noivas que vão casar-se com eles. Então, lembra, no Velho Testamento, na colheita, as primícias iam para a casa do seu Senhor, para desfrute do seu Senhor. O restante, a grande colheita do arrebatamento, tá? Que vai ser ceifado, né? A palavra aí, tá? Está lá em Apocalipse, é só você ler, tá? Vai ser o quê? Levado para o celeiro. Vai estar com o Senhor eternamente? Vai. Mas vai estar na casa do Senhor, sendo um só com Ele. A noiva é que vai desfrutar disso. Então nós temos que ser primícias. Então tem gente que não tem esse entendimento, aceita Jesus e está na igreja, ouve, não leva muito a sério, tá? Não sabe viver aquilo, ou tenta viver com boas obras. Boas obras não vai te justificar nada, querido. Não adianta você ser bonzinho. Não adianta eu fazer caridade. Não adianta eu dar oferta. Não adianta eu fazer nada disso se eu não fizer em espírito. Em espírito e em verdade. Em espírito e verdade. É isso que Deus recebe. Fora disso, no Velho Testamento eles não tinham isso. Então eles tinham que receber. Agora não, o nosso relacionamento com Deus é espiritual. Ó, deixa eu falar para você uma coisa aqui. Ó. Quando oramos, qual idioma Deus entende? Deus entende somente a linguagem do Espírito. É a linguagem do Espírito. Tanto é que Ele nos dá até o falar em línguas estranhas. E aquele que ora em língua é edificado no Espírito. É a Bíblia que fala. Então, aonde isso se encaixa? Percebe que quando você começa a ver as coisas desse lado e buscar as coisas do alto, você vai mudando a sua vida. Quanto mais você se coloca, sabe? Quando eu comecei a me colocar no Espírito, era questão de segundos. Hoje,
Sabe, eu me coloco a qualquer hora. Eu tenho como deixar rios de água viva fluir do meu interior. Ele não flui se eu não deixar. Então, e isso gera um monte de coisas. Tá lá, eu vivo falando, eu vou cansar de falar em Gênesis, tá? O rio que flui, tá? Tem 4 braços, o primeiro braço é pisão, e significa gratuitamente, que é a nossa salvação, mas ele flui e vai para a terra de Avilá, que é o que? Lá produz ouro. Ouro, na Bíblia, representa a natureza de Deus que vai sendo inserida mais e mais em nós, até sermos um só com Ele. Lembra? A Bíblia coloca que quando a mulher se casa com o homem, ambos se tornam um só. É isso que vai acontecer. Nós vamos ser um só com o Senhor. Jesus como homem e a igreja como noiva. Vai se unir e vai ser o quê? Um só. Mas com qualquer um, não. Esse rio precisa correr. Se esse rio não correr, ele não te prepara. Lembra que é o Espírito Santo que atavia a noiva, ou seja, enfeita ela. Se ela não estiver preparada para o casamento, ela não vai casar. Isso significa que o Espírito Santo tem que fazer isso, mas ele só faz se você se coloca nele. Aí ele pode agir em você. Senão, ele não age por força. Tá? É o que eu já vi muitos irmãos usar essa expressão. O Espírito Santo é um gentleman. Ele é educado, ele não te força nada. Não é por força nem violência, mas é pelo meu Espírito. Amém? Precisamos crescer. Eu quero ler um versículo. Deixa eu ver aqui. Judas 20. Aquele que ora no Espírito é edificado na Santíssima Fé. Então, não é porque eu estou falando que estava escrito, Judas versículo 20. Tá? E se você ora em Espírito e é edificado na Santíssima Fé, significa que você permanece nele. E você permanecendo nele, a palavra de Deus permanece em vós. E aí, o que acontece? O que você falar, você está num ambiente que não tem como não acontecer. Acontece. Agora a gente quer usar o espiritual dentro do natural, no material, e quer que funcione. Não vai funcionar. Tá? Isso não é usar o nome de Jesus. Usar o nome de Jesus é algo que ele nos outorgou espiritualmente. Sabe? Eu não tenho em cartório o nome de Jesus. Não foi acrescentado Paulo, Civil, Tarasiuk, Jesus. Não foi. Não é isso que me outorga poder para agir no nome dele. O que outorga é o meu nome está escrito lá e eu viver essa vida com Deus. Porque quando eu nasci, eu tenho a filiação dele. Mas noiva de Cristo, ser um só com ele, precisa haver crescimento espiritual, maturidade espiritual. Você, como um ser humano, mesmo você que é mulher, você pode me entender. Imagina um homem vai se casar com uma menina de 2 anos. Não tem cabimento, né? Não tem cabimento. Então, entenda que essa mulher tem que ser adulta também quanto ele. Tem que se casar. Por isso que não se faz casamento com criança. Não tem nem maturidade da vida humana. Como é que vai 2 pessoas humanamente serem unidas se elas nem sabem o que é a relação? Mas isso é outro papo, tá? Seguindo aqui. Vamos lá. Deus nos deu um espírito para comunicarmos com Ele. E quando isso acontece, habitamos nele. Entendeu? Então, eu tive um espírito. Eu tenho um espírito. Onde Cristo habita e o Espírito Santo habita. Quando eu estou nele, tá? Ele deu esse espírito para que eu possa ter comunhão, comunicar-se com ele. Então, quando isso acontece, eu estou habitando nele. Entende? Habitar é a mesma coisa do que permanecer nele. Se eu habito em tal lugar, eu permaneço ali. Se eu habito em Deus, eu permaneço nele. Como é que acontece isso? Quando eu me coloco no Espírito que Deus nos colocou,
Tá? Ele nos deu um Espírito, colocou o Espírito Santo dentro dele e Jesus mora dentro de nós também. E agora? Então, quer falar com ele? Está fácil, está aqui dentro. Só que você tem que sair de uma dimensão para outra. Você tem que sair da dimensão, não estou nem falando do corpo, que é físico, estou falando da alma, tá? Que é psique. A psique tem que entrar no espírito. Como é que se coloca? A mente, né, a inclinação para o espírito é vida e paz. A palavra ali original, tá? A inclinação é a inclinação da mente. Quando pela mente você entra no espírito, aí agora você está sob o domínio do espírito, lembra? Porque ele é o homem, nós somos a mulher. Então ele tem domínio sobre nós. Não tem como não fazer a vontade dele, a não ser que eu seja uma esposa rebelde, uma mulher que não obedece seu marido. Por isso que Deus fala na Bíblia que a mulher deve obedecer. É uma figura da igreja com Cristo, da mulher espiritual com Jesus Cristo, o homem espiritual. É isso que nós precisamos entender. Aí as coisas funcionam. Então, tomando a sua palavra em oração e súplica no Espírito. Outro versículo que a Bíblia nos mostra. Eu tenho que pegar a palavra, que ela é Espírito e vida, não é? Então eu não posso tocar ela. Eu tenho que entrar em Espírito, tomando ela em oração e súplica onde? No Espírito. Se eu fizer isso na alma, não tem proveito nenhum. Não tem proveito nenhum. Então o segredo de termos as nossas orações atendidas, seja ela pedidos ou seja lá o que for, é se colocar no Espírito, entrar no Espírito, tomando a sua palavra, né? Porque ele diz que nós temos que orar a palavra. Então nós temos que tomar a palavra, tá vendo? A palavra, ela não é para ser lida, nem entendida. E é o que, infelizmente, a teologia faz. Posso falar? Posso. Sou bacharel em teologia. E vi nada mais, nada menos do que estudar. Tem proveito? Humanamente tem. Você aprende um monte de coisas, tá? Que é um bastidor. Mas não é um bastidor espiritual, é um bastidor de conhecimento. Enriquece seu conhecimento? Muito, muito. Mas teu espírito não cresce um tiquinho. Agora, se você tomar a palavra como ela te ensina, com toda a oração e súplica no Espírito, ou seja, você se volta para o Espírito, deixa o Espírito te conduzir, e você vai orando aquela palavra, a revelação que você tem, por isso que tem a palavra Logos, que é escrita ali, que é o que a teologia, Logos, logia, Logos, estudo, tá? Agora, rema, não, é revelação. Então está aí na nossa cara. Entende quem quiser entender. Quem não quiser entender, tudo bem. Então, Jesus é o verbo, a palavra. Então, se eu vou tocar a palavra, eu tenho que tocar com o Espírito, porque ele é Espírito. Amém? Ele estava com ele e o verbo era Deus. Opa! Jesus estava, ele era o verbo. Estava com Deus. E ele era Deus, se torna um só. Quando nós nos colocamos no Espírito, nós nos tornamos um só também com ele. Olha que coisa, por isso que tudo que pedir será feito, tudo. Porque é Deus falando através de você. E a palavra de Deus nunca volta vazia. Esse é o segredo que o diabo não quer que nenhum de nós conheçamos. Precisamos descobrir esse segredo e viver o máximo. É isso que vai nos transformar de glória em glória à imagem dele. É isso que vai, porque nós vamos nos tornando cada vez mais ele. Está vendo lá? Estava com ele e o verbo era Deus. A palavra está em você, se você toma ela no Espírito, ela está com você. E esse verbo, que é a palavra, que é Cristo, vai estar em você e você nele. Você vai ser um som com Cristo, um som com o Espírito Santo, um som com Deus. Essa é a noiva que ele está preparando.
Então, o que o Espírito Santo está fazendo nesse preparo da noiva? É isso. É isso que ele está preparando. Tá? O que ele está transformando é isso. Que nós sejamos um só com ele. A criatura se tornando um só com o Criador. Mas como? Pelo Espírito. Ele não está destruindo a tua alma. Tá? E o corpo, ele ainda vai te dar um corpo glorificado. Mas isso vai te tornar um só com ele no Espírito. Amém? Então, entendamos o que a palavra fala. Então, adianta você ler a palavra todo dia. Se tiver alguma revelação, amém. Se você tocou ela com o Espírito, você vai ter revelação. E se você tiver alguma revelação, amém. Agora, se você só está estudando, só está lendo, sabe, às vezes algumas pessoas até me estranham. E eu entendo, tá? Porque humanamente entendendo isso, poxa, legal pra caramba. Ler 4 capítulos da Bíblia todo dia e em um ano você lê a Bíblia toda. Aí o cara fez isso 10 anos, leu 10 vezes. O quê? Logos ou Rema? Foi Logos. Perdeu tempo. Agora, se foi Rema ou alguma coisa de Rema, valeu a pena. Ó. Beleza. O meu assim, receio é que seja feita somente mentalmente. Eu preciso ler, ainda não li meus 4 capítulos hoje. Deixa eu ler, tem 5 minutos, vou aproveitar e vou ler. Meu Deus. Vai ter fruto isso? Amém. Se você falar que tem, tudo bem. Eu não consigo. Tá? O Senhor e a palavra são um. A oração e a palavra andam juntas. Tá vendo? Quando anda a palavra, a oração e andam juntas. Se não entendermos e vivermos essa realidade, todo o nosso relacionamento com Deus fica comprometido. Porque todo o nosso relacionamento... Você nasceu de novo? Nasceu. Tem lá o Espírito habitando dentro de você? Amém. Você é o penhor da salvação. Sabe o que é salvação? O que é salvação? Eu gosto de falar isso. Porque na salvação acontecem 2 coisas, né? Eu fui salvo em tal data, tá? O que aconteceu ali? Você aceitou Jesus. Então, o que Jesus te salvou? Ele te tornou seu salvador, não é? Agora, se ele te tornou seu salvador, significa que ele te salvou de alguma coisa. Te salvou do quê? Da condenação do pecado. Certo? Ele te salvou. Por quê? Porque ele morreu em teu lugar. O que significa ele morrer em teu lugar? Porque ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, ele pagou os nossos pecados porque ele foi morto. Porque a condenação é a morte. Mas, o que adianta? Lógico, eu não vou para o inferno. Eu não vou para o lago de fogo que vai arder, sabe, eternamente. E vai ter pranto e ranger de dente. Eu vou estar livre disso. Mas, e com Deus? Você entende por quê? Simultaneamente, quando você aceita Jesus Cristo, você é perdoado, é salvo, mas ele te dá também um novo nascimento. E o que é esse novo nascimento? Ele coloca o Espírito dentro de você. Ele tem que aproveitar aquela hora, sabe por quê? Porque você está zerado. Todos os teus pecados estão zerados. Então ele coloca agora o Espírito dentro de você. Porque senão não podia nem entrar. Não podia nem entrar. Tá? Tanto é que quando você pega, você peca, você entristece o Espírito que é em vós. Mas se você tivesse em pecado, como é que ele ia entrar? Por isso que Jesus teve que pagar para ele agora poder fazer o que ele queria fazer em Adão lá desde o princípio. Que ele se alimentasse da árvore da vida e comesse. Porque Jesus diz, quem de mim se alimenta, de mim viverá. Então o que acontece? Ele coloca o nosso espírito, né? Cria o nosso espírito dentro de nós e vem habitar, para que a gente agora possa se alimentar dele, da árvore da vida que ele colocou dentro de nós. Tá? Nós temos a vida dentro de nós, a vida eterna, a vida Zoe, que ele fala que ele veio para dar vida Zoe, tá? E em abundância.
Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que você tenha zoe e zoe em abundância. O que é? É o crescimento espiritual. Nós temos que ter abundantemente isso até chegarmos à estatura de varão perfeito e nos tornando noivo de Cristo, onde vão ser um só com Ele. Esse é o mistério de toda a Bíblia. Você entendeu isso? Todas as coisas contribuem para isso. Nada é fora disso. Deus não fica perdendo tempo, não. As histórias, contando historinha, não é historinha da carochinha, não. É a história que vai te ensinando. Como fala, revelações por trás daquilo que vão te trazer vida. Deus, tudo que faz é vida. Ele veio para te trazer vida, e vida em abundância. Cada palavra, cada vírgula dentro das Escrituras tem o intuito de te gerar vida. Se você tocar com a alma, a letra mata. Mas se você tocar pelo Espírito, então ela vivifica. Você decide. Se coloca no Espírito, toma a palavra com toda a oração e súplica. Onde? No Espírito. Aqui, você vai guardar versículos que não vão te trazer vida, vai te trazer condenação. E você também não vai ter o Espírito para te guiar e receber isso, para te dar revelação. A revelação só vem pelo Espírito. A mente não tem. Mas a mente posta no Espírito é vida e paz. A inclinação para o Espírito é vida e paz. A mente. Tá? Nós temos que ter esse contato de se colocar no Espírito. E a palavra de Deus nos ensina que é pela mente. Pela mente você pode aprender e deve aprender a se colocar no Espírito. Quando se coloca no Espírito, deixa. Agora você se entregou ao seu marido. Deixa que ele te guie. Deixa que ele te comande. Não mande nele. Porque a mulher tem que fazer o que o marido faz. Não é isso que ele fala? Ou seja, o que o Senhor te mandar fazer. Você agora vai seguir a Deus. A tua alma está submissa. Está debaixo da autoridade de Deus. Não é você que manda. Ele é o cabeça. Tá? Ele é o cabeça. Tá? E você obedece o cabeça. Amém? É isso que a palavra de Deus nos ensina sobre o exemplo do homem e a mulher. É isso que ele está falando, usando esse exemplo para mostrar que a nossa alma, que é o nosso ego, o nosso eu, tem que se colocar em Jesus, tem que se voltar para o cabeça, que é Cristo, tá? Tem que obedecer ao Cristo, tem que se submeter às orientações que Ele nos guiar. Isso é ser guiado pelo Espírito. Todo mundo quer ser guiado pelo Espírito. É obedecer ao Espírito, é só isso. Mas para você obedecer ao Espírito, você tem que estar no Espírito. Porque não se é possível a alma obedecer ao Espírito fora do Espírito. Amém? Então nós temos que aprender a nos voltar para o Espírito. E aí sim, em Espírito e em verdade. Nós vamos nos submeter a Ele como nosso cabeça. Amém? Terminando. Olha só João 15. Pedi o que quiser e vos será. Garantia das suas respostas. Você orar no Espírito, não tem oração que não tenha resposta. Senão Deus estaria mentindo. Ele não falou que tá? Mas por que não acontece? Porque você não está no Espírito. Tem que permanecer nele. Ele falou, tudo que pedir será. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, não na mente, mas no Espírito, ela se torna realidade em nós. Amém? Terminando, vamos lá. Se uma oração, para ter certeza de resposta, depende por um lado em permanecermos nele, por outro, permanecermos em sua palavra, isso nos mostra categoricamente que o que nosso Senhor é a palavra, é o verbo. E a palavra, tá? E a palavra é Ele, o verbo. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O que aconteceu em Gênesis 1? E disse Deus, Ele é a palavra, Ele é o verbo. Quando você está e é um só com Ele, tudo que disser será feito. Não é isso que a palavra de Deus? Por quê? Porque não é você, é Deus falando através de você.
tudo que disseste, tudo que pedisse será feito. Tá? Entenda o que eu vou falar entre aspas. A mágica é essa, querido. É entender que nós temos que nos colocar no Espírito. Se isso não acontece, eu aceitei Jesus, eu tenho o Espírito, tá? Mas vivo na alma. Tá? A inclinação para a alma é o quê? É morte. Não é uma questão de decorarmos, estudarmos, mas de meditar na palavra de dia e de noite. Meditar é ruminar. É ruminar. Eu não vou entrar nisso aqui, vai tomar um tempo. Outra hora eu falo sobre isso aqui, tá? Senão vai ficar muito, muito longa a palavra. Olha Josué 1:8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nela de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nela está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. E agora? Velho Testamento. Não tinha ainda Jesus morrido pelos pecados. Não tinha. Por isso que tivemos viver no Velho Testamento os sacrifícios, né? Oferta pelo pecado, tudo aquilo. Por quê? Porque nós não tínhamos uma coisa definitiva dentro de nós. Não tínhamos Cristo ainda como o verdadeiro Cordeiro, né? Que foi ali imolado em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então, o que acontecia? Tinha que seguir a palavra. Hoje nós temos a palavra viva dentro de nós. Nós temos a palavra viva. Eles não tinham como ter a palavra viva. Porque o que nós vemos no Velho Testamento é que o Espírito estava sobre, não estava dentro, como nós temos ele morando em nós, estava sobre reis, profetas e sacerdotes. Tá? Estava sobre, mas não estava como nós temos dentro de nós, que pode fluir contaminando espiritual o corpo. Então, nós vemos no Velho Testamento uma forma de Deus agir diferente. A oração é a palavra. Precisam andar juntas. Só terminando aqui alguns versículos. Efésios 6, 17 a 18. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Nós temos ela, né? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito. Aquele versículo que eu falei está aqui, Efésios 6, 17, 18. E vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Eu gosto dessa passagem quando ela fala assim, vigiando nisto e com toda perseverança, permanecendo. Essa perseverança é isso, permanecendo. Amém? João 6, 63. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. Se você tem ela em você, ela é espírito e vida. Você tem tudo, querido. Você tem tudo. Às vezes nós não sabemos usar. É verdade que devemos orar a palavra, principalmente se somos um com ela no Espírito. Amém? Querido, vou parar. Senão fica muito longo e eu não quero ser tão cansativo. Mas eu sei, por um lado é cansativo. Mas se você ficou até o final, você percebe quantas coisas tremendas foram ditas aqui. Que talvez você fale, eu nunca ouvi isso. Eu estou citando a palavra para você. Ora a Deus, tá? Medita nisso aqui, ouve de novo, tá? Se for bom para você, passa para outra pessoa, sabe? Para que também tenha. Porque o que falta hoje é as pessoas conhecerem essa verdade. E conhecereis a verdade que os libertará. Então você vai sendo liberto de vários enganos e princípios que você tem que são errados. E que você, por isso, não cresce, por isso que você ora, pede e não tem resposta. Pedis mal. Não é isso que a Bíblia fala? Pediste mal. O que é pedir mal? Fora do princípio do que é pedir. Tem que estar permanecendo nele.
e a palavra dele permanecer em você. Aí você se impede tudo. Fora disso, você está pedindo mal. Amém, queridos? Semana que vem eu devo estar continuando falando mais sobre oração. Tem muitas coisas sobre oração. Isso aqui eu estou falando hoje porque eu acho que isso aqui é a coisa mais básica que nós temos que entender sobre a oração. Porque é o princípio pelo qual ela vai funcionar na nossa vida. Sem isso ela não funciona. Mas vamos ver outras utilidades e outros princípios sobre a oração. Gente, viver isso é viver a glória de Deus. Amém? Fiquem todos em paz e até semana que vem. Amém.